Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma transmissão ao vivo da nossa Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Espero que estejam todos bem, com muita paz, com muita harmonia nos seus lares. Eu convido vocês para a prece inicial, para que nós possamos pedir a proteção necessária, a harmonia necessária, a paz necessária e o entendimento necessário das lições que nós vamos estudar hoje. Vamos então juntos pedir a Deus nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos da casa, que nos auxiliem nesse momento, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos, através dessa reunião de hoje e de outras tantas que já tivemos juntos, fortalecer o nosso espírito para seguir nessa nossa jornada evolutiva, para conseguir vencer mais essa etapa, mais essa encarnação com força e coragem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Com a permissão e a proteção do plano espiritual superior, iniciamos a nossa reunião de hoje. Hoje então nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. O nosso tema é esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo para o aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente deitar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos exageradamente, ou então exaltar nosso orgulho, e por isso mesmo ser um entrave ao nosso livre-arbítrio. Em todo caso, traria um problema inevitável às relações sociais. O espírito muitas vezes renasce no mesmo meio em que já viveu, e relaciona-se com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que odiou, poderia novamente ser despertado o seu ódio. Em todo caso, ele ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Para nos aprimorarmos, Deus nos deu na justa medida o que nos é necessário e suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas. Tira o que nos poderia prejudicar. O homem, ao nascer, traz o que tiver adquirido, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que foi. Se é punido é porque fez o mal. Suas más tendências atuais são um indício do que nele resta a ser corrigido. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, pois do que se corrigiu completamente, não restará traço algum. As boas resoluções tomadas são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, dando-lhe força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só ocorre durante a vida corporal. De volta à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado, portanto é apenas uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede que se lembre no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes.
Além disso, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca... A experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem a consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida de relações exteriores, mas, em vez de uma lembrança precisa, que lhe poderá ser penosa e prejudicar suas relações sociais, extrai novas forças desses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Então esse é o nosso tema de hoje, esquecimento do passado. Eu procurei abordar esse tema hoje, porque essa semana mesmo uma pessoa me perguntou, né, se eu me esqueço de todo o meu passado anterior a essa encarnação, como é que eu vou corrigir o que é necessário? Esse foi o questionamento. Aí no texto tem a resposta, como nós já lemos, né? Deus nos deu o que é necessário e suficiente, a voz da consciência e as tendências instintivas. Se Ele desse mais do que isso, nós íamos nos atrapalhar. Ao invés de facilitar para nós, ia dificultar. Ele colocou, quando nos criou em espírito, né, Ele colocou em germe no nosso coração, na nossa consciência, as suas leis. Então as leis divinas que estão na nossa consciência é que nos alertam quando a gente resolve fazer algo errado. Aquela voz que fala, você vai fazer mesmo isso? Não vai dar certo. E aí, como ainda nós somos muito influenciados pelas más tendências, como espíritos imperfeitos que ainda somos, então muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, contrárias ao que essa voz da consciência está falando para nós. Nós somos teimosos, né? Nós vamos lá, erra, sofre, chora, né? Não é assim? Reclama. Mas nem sempre nós erramos. Muitas vezes nós ouvimos essa voz. É lógico que nós temos esse lado também. E nós acertamos. Nós fazemos escolhas boas também. Hoje, nessa encarnação atual que nós estamos, nós já estamos bem melhores do que nas anteriores. Porque o espírito progride. O espírito não retrograda. Ele não volta. Ele não pode piorar. Ele pode estagnar, parar. Mas o avanço, o progresso, né, de uma encarnação para outra, como está no texto aí, é sempre... O espírito sempre consegue se melhorar um pouco. Senão, a nossa humanidade hoje não estaria do jeito que está, né? Muita gente diz que ainda está longe, né, do ideal. Mas imaginem, alguns séculos atrás, era bem pior. Era bem pior. Se a gente parar para analisar num todo, já teve melhora. E para essas escolhas que a gente faz, para essa evolução nossa nessa encarnação, nós não é necessário lembrar tudo das existências anteriores, né? Deus é tão sábio que esse esquecimento faz parte, muitas vezes, na maioria das vezes, dentro de uma mesma família consanguínea, estão vários inimigos do passado. Então, muitas vezes, Deus coloca os inimigos como mãe e filho. E sabe por quê? Porque não existe amor maior da mãe para o filho do que da mãe para o filho. E é esse amor que vai auxiliar para que eles façam as pazes, né? Já pensou se os dois lembrassem tudo do passado espiritual? Mesmo sem essa lembrança, muitas mães instintivamente abandonam seus filhos. Por quê? Porque o espírito percebe
que aquele espírito que está vindo como filho é um inimigo do passado, é alguém com quem ela não quer conviver e acaba abandonando a criança. Mas é justamente essa convivência que é necessária para a evolução dos dois. Então esse resgate vai ter que ser feito em outra encarnação. E vai ser feito com mais dificuldade muitas vezes, né? Isso aí eu estou citando somente um exemplo, tá, gente? Para a gente ver a importância do esquecimento do passado nas nossas vidas, né? A bênção que é. É uma bênção para nós. E tem muita gente querendo lembrar o que foi no passado. Eu prefiro não lembrar. Eu prefiro não lembrar. E a nossa evolução, a gente acabou de falar aí de mãe e filho, né? Começa justamente dentro do lar. O lar é a nossa primeira escola e é a escola mais importante para nós. Nós trazemos a nossa bagagem espiritual que nós adquirimos até aquele momento antes da encarnação atual. Reencarnamos com essa bagagem, uma nova oportunidade para avançar, e o nosso comportamento nessa encarnação é o que é mais importante. Tem uma música do Roberto Carlos, né, que a letra é: daqui para frente tudo vai ser diferente, você vai aprender a ser gente. E no outro trecho está escrito assim: quando se aprende a amar, o bom é ser feliz e mais nada. Então nós somos colocados junto com os nossos inimigos do passado, esquecendo dele, para que a gente possa aprender a amá-los. E como bom é ser feliz, né? Como é boa essa reconciliação. E nós estamos aqui para aprender. Esse aprender a ser gente é aprender a ser espírito melhor. A reconciliação só é possível para nós por conta desse véu que é deitado sobre as lembranças do passado. Veja que o véu, ele não cobre totalmente o que está atrás dele, né? Ele dá uma embaçada. Por quê? Porque se isso vem com toda a intensidade para nós, vai nos prejudicar. Vai nos prejudicar. Então, como que eu faço para perceber esse passado espiritual meu? Como é que eu percebo ele? No texto falou aí que através dos traços de caráter que eu tenho, através das atitudes que eu tenho, das reações boas ou más que eu tenho diante das situações, dos pensamentos bons ou maus, das energias boas ou más. E quando a gente percebe intuitivamente isso, através da prece sincera, nós pedimos o auxílio necessário ao plano espiritual, através da meditação, dos pensamentos positivos, de acalmar o nosso ser, parar um pouquinho, a gente consegue se conectar à nossa verdadeira essência, que é de espírito imortal que nós somos. Quando a gente consegue essa conexão, nós passamos a perceber melhor onde nós precisamos corrigir. Veja, todas essas lições, todas essas leituras que nós fizemos juntos aqui, todas essas nossas reuniões, são para quê? Para que a gente utilize as lições e corrija onde é necessário, para que a gente possa avançar. Esse é o objetivo. O objetivo do Espiritismo
é o aprimoramento moral da humanidade. Livro dos Médiuns. Veja, resume o que nós estamos falando aqui. Então Deus nos dá a bênção do esquecimento para ajudar nesse aprimoramento, para que a gente possa avançar. Para a gente encerrar, eu separei a questão 393 do Livro dos Espíritos, que fala também do tema esquecimento do passado. Vai da 392 até, vamos ver aqui, 398. Então quem tiver o Livro dos Espíritos aí, depois dá uma olhada lá, tá bom, gente? 393. Como o homem pode ser responsável por seus atos e resgatar falhas das quais não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Vejam, foi a pergunta que a pessoa me fez. E aí a gente iniciou a palestra aqui. Seria concebível que as tribulações da vida fossem uma lição para ele se pudesse lembrar do que as atraiu. Mas como ele não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, sendo então um eterno recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Aí vem a resposta para nós. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, à vida espiritual, toda a sua vida passada se descortina diante dele, vê os erros cometidos e que são a causa de seu sofrimento, e também o que poderia tê-lo impedido de cometê-los. Compreende que a posição em que se encontra é justa, e então procura a existência que poderia consertar aquela que acaba de passar, procurando provas análogas àquelas por que passou ou lutas que acredita serem apropriadas ao seu adiantamento. Pede que os espíritos superiores o ajudem nessa nova tarefa que empreende, pois sabe que o espírito que lhe será destinado como guia nessa nova existência procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição dos erros que cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que muitas vezes vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, ao passo que é a voz da vossa consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes em erros já cometidos. Nessa nova existência, se o espírito suporta as provações com coragem e se resiste, ele se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, quando retornar para o meio deles. Se durante a vida corporal não temos uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos uma intuição disso. As tendências instintivas são uma reminiscência de nosso passado, contra as quais nossa consciência, que é o desejo que concebemos de não mais cometer os mesmos erros, nos adverte para que resistamos. Isso vem então confirmar o que nós falamos na nossa reunião de hoje. O esquecimento, ele é muito mais benéfico para nós do que prejudicial. O esquecimento é um auxílio que vem para nós, as leis divinas na nossa consciência nos alertando também, os nossos pais também, ele coloca aqui que muitas vezes não são os pais, mas os nossos pais também, durante a infância, nos dão bons parâmetros para que a gente possa seguir pelo bom caminho, e tudo isso para nos auxiliar a corrigir e avançar. Avançar para sermos cada vez mais espíritos melhores, numa condição melhor. Esse que é nossa grande meta, deve ser o nosso grande objetivo, nos melhorarmos e ajudar o próximo a melhorar.
Eu convido vocês então para a gente encerrar a nossa palestra de hoje com as nossas vibrações finais, com as nossas orações, mais uma vez unindo os nossos bons sentimentos e os nossos bons pensamentos. Vamos então pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos que estejam conosco no nosso lar. Pedir à equipe espiritual da casa que aplique em nós os passes renovadores, que fluidifique a nossa água. Vamos pedir por todas as instituições sociais da nossa cidade, pedir pelos trabalhadores, voluntários e pacientes desses lares, que possam receber as nossas preces, os nossos bons fluidos. Vamos pedir por todos os nossos irmãos que se encontram doentes nos seus lares, pedir pelos nossos irmãos que sofrem no plano espiritual. Vamos orar por eles. Vamos lembrar da nossa Santa Casa de Misericórdia, hospital da nossa cidade, pedir pelas equipes, pelos médicos, enfermeiros, todos os trabalhadores, pelos pacientes que lá se encontram. Vamos pedir também pelo presídio da nossa cidade, para os trabalhadores e para aqueles que estão reclusos lá. Pedir por todos que cuidam da segurança e da administração da nossa cidade, do nosso país. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos pedir por todos os locais do nosso planeta Terra onde haja ódio, violência, crimes, onde haja fome, onde hajam doenças. Que as nossas orações, as nossas vibrações se juntem a de todos aqueles que oram pelo nosso planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós, e se Ele assim nos permitir, estaremos juntos aqui na próxima segunda-feira às 8 da noite. Um grande abraço.